Bom, demita o seu cliente. Pode até soar estranho isso que eu vou falar nesse vídeo, mas de fato às vezes você precisa sim demitir o seu cliente de um processo. Você tem que entender que nem todo mundo está pronto para passar por um processo de orientação de carreira. E é engraçado porque muitas pessoas reclamam, não, minha carreira não está legal, quero mudar, quero fazer uma transição de carreira, ou perdi um emprego, preciso buscar um emprego, ou, poxa, estou saindo para o mercado de trabalho, nunca fiz currículo e tudo mais. Tudo bem, muita gente passa por esses desafios. E muita gente, sem dúvida, precisa desse apoio, precisa dessa orientação, porque não consegue fazer sozinho, tomar decisões sozinhos. E, de fato, sim, né, é importante quando você tem alguém do seu lado, por isso ajuda demais, né, você tomar algumas decisões, principalmente de carreira. Então, a orientação ela é muito boa, mas nem todo mundo está preparado para essa orientação. Muita gente quer, mas muita gente não quer o quê? Investir na orientação no sentido de investir esforço, nem investir dinheiro, porque às vezes a pessoa até te contrata e você vai sentir isso na pele. A pessoa vai te contratar e ao longo do seu processo a pessoa vai desistir, a pessoa vai começar a faltar nos encontros, a pessoa vai procrastinar algumas tarefas, a pessoa tem dia que o seu cliente vai chegar desmotivado, porque outras coisas influenciaram, e tudo isso é motivo, às vezes, para você chegar junto e ter uma conversa muito franca. Então, muitas pessoas perguntam assim, Maurício, meu cliente parece que está desmotivado, está desanimado, isso está me desmotivando também. O que eu faço? Bom, primeiro ponto, você tem que sentar com o seu cliente e ser transparente. Eu acho que a transparência é tudo. Chegar para o seu cliente e falar o que está acontecendo. Né? Eu falo muito sobre mapa e cenário, né? Mapa é o perfil do seu cliente e cenário é aquilo que está em volta do seu cliente, aquilo que ele está passando, aquilo que ele está vivendo naquele momento. Então tem horas que você tem que parar com o seu cliente e perguntar o que está acontecendo. E às vezes o problema não é o mapa, é o cenário, entende? É algo que ele está vivendo que ele não está conseguindo colocar para você e, de certa forma, isso está impactando no processo e, às vezes, até no relacionamento com o cliente, porque, às vezes, você está forçando uma tarefa, você está forçando uma situação que é o seu papel, porque você quer que o seu cliente dê resultado, e ele, no fundo, está falando assim, nossa, mas que cara chato, eu não aguento mais ir lá, porque, poxa, ele fica me pedindo um monte de coisa, ele fica me forçando num monte de coisa, eu não quero mais ir. Mas o fato é que ele não é que ele está chateado com você, nem pressionado por você, ele está pressionado, às vezes, pela situação, e você é mais uma pessoa que está colocando pressão na vida dele. Então, esse é um dos pontos que você tem que realmente dialogar. Começou a dar sinais, né? Um dos sinais poxa, não faz mais as tarefas, né? E assim, toda a sessão, quase todas as sessões, tem alguma coisa para fazer. Às vezes até um artigo que você dá para o seu cliente ler, um vídeo que você dá para ele assistir, um blog que você mostra para ele fazer algumas leituras, enfim, talvez uma dinâmica para ele fazer em casa e tudo mais. E ele não faz a primeira vez, não faz a segunda, não faz a terceira. E aí você fica pensando, poxa, o cara me pagou, está investindo uma grana boa, mas não está consumindo, e você começa a ficar chateado por isso. Já aconteceu isso muito comigo, e eu me culpava, eu achava que o problema é eu. Depois eu fui entender que muitos clientes, sim, eles querem o processo, pagam pelo processo, mas eles não avançam no processo. Por quê? Porque eles mesmos se colocam algumas barreiras, é o que eu chamo de barreiras no processo de orientação de carreira. Então, uma das barreiras pode estar relacionada à questão do cenário, algum problema que está acontecendo lá fora e que está vindo para dentro do seu processo, e aí você tem que conversar com o seu cliente. Sempre diálogo é a melhor coisa. Outra barreira, às vezes ele imaginava que o processo era uma coisa, depois o processo tomou um rumo que ele não esperava, né, ou ele não entendeu algo que foi combinado com ele logo no primeiro encontro, e aí ele fica meio assim de te falar, e eu já passei uma situação bem parecida com isso, ele fica meio assim de te falar que, puxa, não era isso bem que ele esperava, e aí ele fica arrastando o processo não dá resultado, quem é o culpado é você. Então, bateu o olho nisso, sentiu isso, já chama seu cliente e fala o que está acontecendo, o que está pegando. Você não está curtindo o processo, você quer parar o processo. Outro ponto é quando ele começa a faltar. Começou a faltar, aí é um problema. Faltou a primeira vez, ok. Faltou a segunda, já não é tão ok. Faltou a terceira, opa, porque são 10 encontros, faltou um encontro, você tem que chamar e falar, olha só, não tem como a gente continuar. Se ficar assim, e aí você é obrigado realmente a demitir seu cliente, porque se ficar assim,
não está legal, não vai ter como a gente continuar. Então, o que está precisando, o que está faltando? Né? Você não está gostando, não está curtindo, a gente para aqui, não tem problema. Eu já devolvi dinheiro para cliente, então eu já devolvi, falei, vamos fazer o seguinte, ó, toca o teu dinheiro de volta, sabe, não era momento de você fazer. Então você precisa entender que às vezes a culpa não é sua, a culpa não é sua. Muitas vezes está acontecendo várias coisas na vida do seu cliente, às vezes ele tem uma percepção diferente da sua em relação ao processo, mesmo que você tenha explicado qual é o processo. Às vezes pode ocorrer uma discordância entre você e o seu cliente. Às vezes pode ocorrer do cliente estar sofrendo uma pressão e uma influência negativa em relação ao seu processo por outras pessoas. Enfim, mas tudo isso você tem que conversar. E se não der certo, ok, fechamos aqui o processo e tudo bem. Então, fica ligado aí nessas barreiras que acontecem, mas não se culpe em relação a isso. E se tiver que demitir, demita seu cliente, sem problema nenhum. Agora, demitir o cliente é algo muito... tem que ser um negócio muito tranquilo, né? Não é, eu não quero mais você no meu processo. Não, vamos conversar e vamos ver se é o melhor caminho ou não para você continuar aqui comigo nesse processo. Tudo bem? Bom, se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisado toda vez que eu posto um vídeo novo aqui no canal. E também aproveita para me curtir lá no Instagram, no @Maurício Sampaio Oficial, que eu sempre posto vídeos lá também com conteúdos iguais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.